Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Bom, quero falar hoje especialmente com as mães solo, com as mulheres que estão fazendo o trabalho ou a missão de criar seus filhos sozinhas, assim como eu. Esse foi o primeiro Dia dos Pais que os meus filhos passaram zero contato com o pai deles. Confesso que não foi fácil, foi bem desafiador, foi a semana inteira recebendo perguntas, questionamentos sobre o pai. Eles têm 6 e 8 anos e para mim também foi a primeira vez que isso aconteceu, foi desafiador. Porém, ao mesmo tempo, muitos insights vieram. Por exemplo, até ano passado, eu dizia que eu era pai e mãe dos dois, porque estavam os criando sozinha, etc. Até que uma cliente me corrigiu e falou: Ana, você não tem que ser o pai. O pai, é o genitor. Você é a mãe. Hoje a mãe que precisa agir em função de prover, de trazer o sustento, com a obrigação de protegê-los, de zelar, de cuidar e também nutrir. É a mãe que traz o alimento, é a mãe que leva para o colégio, a mãe que cuida, a mãe que leva ao médico, a mãe que tá ajudando nos temas de casa, é a mãe que dá banho, a mãe que organiza as roupas, é a mãe que faz tudo sozinha. Na minha casa, ainda por uma graça divina, minha mãe mora comigo. Minha mãe tem 80 anos e ela mora comigo e é o meu braço direito, esquerdo, é tudo para mim também. Mas enfim, o que eu quero falar com as mães aqui hoje? Você não tem que ser mãe e pai do seu filho, caso você seja mãe solo, como eu. Porque esse fardo de pai não é seu. Quando a mulher entra nesse arquétipo de sou mãe e pai do meu filho, ou dos meus filhos, ela entra no arquétipo da guerreira. E ela sempre tá ali batalhando, lutando. Era o arquétipo que eu tava vivenciando até uns 2 meses atrás. Eu tava só batalhando. E eu me afastei de mim. E quando eu vi, eu estava num lugar que não era meu, querendo sustentar tudo e todos com a minha energia, com o meu tempo, com as minhas ações. E eu fui ficando doente, eu fui ficando estressada, o meu estado mental esgotado. Então, ali veio a pausa. Calma, desacelera. A gente tem que entender que passamos por desafios como esse de criar os nossos filhos solo, né, de forma unilateral, vamos dizer assim, mas isso não quer dizer que a gente tem que fazer uma função que não é nossa, se cobrar em fazer uma função que não é nossa. Nós devemos dar o nosso melhor dentro da nossa possibilidade, no que está sendo possível naquele momento, sem colocar em nós uma função que não é nossa. Eu acho que você entende o que eu quero te falar. Porque a mulher, quando ela entra muito no yang, na ação, ela vira uma mulher com a energia masculina. E quando ela vira uma mulher com a energia masculina, automaticamente ela se desconecta da energia feminina. Aí ela atrai até relacionamentos que não são saudáveis, porque ela vai atrair homens que vão querer se alimentar da força dela também, que vão ser mais um filho ali para ela educar, para ela ensinar, para ela cuidar. Ou ela vai atrair homens imaturos e por aí vai. O assunto não é esse, mas eu só tô te dando um exemplo prático do que acontece quando a mulher tá na energia yang, na energia da ação, do fazer acontecer. Então, você precisa voltar para dentro de você, mamãe, e fazer o seu papel. Se o genitor do seu filho escolheu ser ausente, se o genitor do seu filho escolhe muitas vezes dar só uma migalha achando que tá fazendo muito, isso é problema dele. Isso não é problema seu. E outra, os seus filhos, eles vão crescer. Eles estão vendo tudo, eles não precisam que você fale. Porque a pior coisa que uma mãe faz é falar mal
do pai, do genitor, na frente do filho. Eu sei que a raiva muitas vezes é enorme, mas o nosso filho, ele é assim como nós, somos 50% nosso pai e 50% nossa mãe. E o nosso filho também. E se estamos falando mal do genitor dele, estamos falando mal automaticamente dele, infelizmente. Então, como terapeuta também consteladora, apesar de não exercer a função consteladora mais, mas eu quero te falar do fundo do meu coração um conselho que eu levo à risca hoje em prol do bem-estar dos meus filhos. Seja a mãe que você pode ser. Eu tenho certeza que você está cumprindo esse papel com a maior maestria do universo. Evite comentários negativos sobre o genitor do seu filho perto dele. Deixa para falar isso lá na tua sessão de terapia, lá com uma pessoa que está te ajudando nesse processo de cura, de livramento que você passou. Fala frases positivas para o seu filho. E eles estão entendendo tudo. Por mais que eles são crianças, muitas vezes, eles entendem. E quanto mais eles vão crescendo, mais eles vão entendendo que a outra parte escolheu ser ausente. E a culpa não é da criança. Ela jamais pode e deve se sentir rejeitada. Você tem que evitar ao máximo que a sua criança tenha a sensação de que está sendo rejeitada, porque senão ela se torna um adulto bem problemático. Falo por experiência. Eu atendo muitas pessoas que são filhos de pais separados, que são filhos de pais que brigaram a vida inteira. E os danos que uma criança passa lá na infância, os danos emocionais, eles ficam ali fragmentados por um resto de uma vida. Então eu falo do fundo do meu coração. Você está sendo a melhor mãe. Volta para a tua energia feminina. Nós precisamos sim da energia da ação, do fazer acontecer, ainda mais quando a gente é empreendedora, quando a gente tem que batalhar mesmo para trazer o sustento, para cuidar da casa, para prover. Mas a gente tem que também se permitir ficar no yin, que é o lado do feminino, da conexão com você, com o teu corpo, com o prazer, com o descanso, com se permitir falhar. Você não pode se cobrar o tempo todo. Você não pode se cobrar em ser a perfeição 24 horas. Do fundo do meu coração eu trago essa mensagem aqui. Já era pra eu ter trazido domingo, não tive tempo, muita correria por aqui. Mas eu trago do fundo do meu coração. Eu sei que algumas pessoas podem discordar e tá tudo bem. Eu falo baseada na minha realidade, na realidade de muitas pessoas que eu acompanho, de muitas pessoas que eu atendo, na realidade de muitas crianças também que eu já atendi, atendo, de muitos adolescentes, muitos jovens que têm esse fardo de que a mãe jogava na cara, por exemplo, que seu pai te abandonou, eu sou tudo que você tem, eu sou sua mãe, sou seu pai, sabe? Os nossos filhos não precisam disso. Eles precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção. E internalize que por mais que você queira esganar a outra parte, que não fez a parte dele com amor, com zelo, infelizmente, isso não cabe a você fazer alguma espécie de justiça. Deixa que o tempo do divino, ele é maravilhoso e a colheita sempre vem. Eu acredito muito nisso. E você acredita? Me conta aqui. Um beijo, um abraço e até uma próxima oportunidade.